Olá, bom dia a todos. Estou aguardando vocês. Daqui a pouco a professora Lorena ingressará na nossa live. Hoje teremos um tema muito utilizado e muito mal utilizado e muito relevante. Aliás, todos os temas são relevantes, né, no direito do trabalho. Vamos aguardar a Lorena ingressar. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho. Isso. Daqui a pouquinho a Lorena ingressará. Ela é membro do Ministério Público. Bom dia, Lorena. Será que já apareceu o convite para você? Se não, eu vou lhe convidar. Vamos ver. Ah, já apareceu. Bom dia! Tudo jóia, e com você? Eu estou ótima, estou ótima, ansiosa pela nossa live. Vamos conversando um pouquinho para as pessoas ir chegando, né? Porque 10 horas da manhã na sexta-feira, com essa chuva. Tá chovendo aí também? Aí tá chovendo? Tá, aqui em São Paulo tá chovendo, inclusive com trovões. Ah, Finalmente veio a chuva. eu moro em... Oi, Camila, bom dia. Eu moro em São Paulo, mas eu moro pertinho da Granja, né, Viana? Então, às vezes eu tá chovendo aqui, não tá chovendo em São Paulo. É verdade, São Paulo é muito grande, né? Então, às vezes, chove em alguns bairros, né? Algumas regiões e outras não, né? Tem Isso. isso mesmo. Aqui choveu a noite inteira, aí também. Choveu, Então choveu tá tudo bastante. igual hoje, tá? Aqui choveu a noite, choveu a noite. Eu fiquei com medo de cair energia e não poder fazer nossa live. Falei, ah, não. É, eu falei, pelo menos assim, tem o celular, né? Aí o 4G Mas não a, salva. a internet do celular não dá para segurar no Instagram. Ah, entendi. Eu normalmente uso 4G porque o Wi-Fi aqui dá umas falhadas, assim, não é sempre que o sinal tá muito bom, não. Então eu até prefiro o 4G, porque aí eu sei que No não meu tem erro. caso, o 4G aqui, para eu que faço a live, eu que tenho você, eu tenho que segurar download e upload. E eu tenho que ter uma internet mais potente. Eu tinha 100 mega de fibra ótica, não estava segurando. Aí eu tive que aumentar por causa das Nossa. lives. E eu acho que o sistema está sobrecarregado por conta do teletrabalho, né? Ah, exatamente. Muita gente no teletrabalho aí realmente sobrecarrega, né? A internet está Exatamente. na conta de todo Então, mundo. gente, olha, tem algumas esferas que estão ganhando bastante dinheiro, né? Outras não. Gente, bom dia a todos que já ingressaram. E a gente vai começar, porque quando vai entrando, daqui a pouco vão entrando. É sempre assim. Eu primeiro queria agradecer você ter aceitado o convite. E eu, de início, eu sempre digo por que eu lhe convidei. Porque o objetivo dessa live maior é inspirar as pessoas que estão assistindo. Às vezes elas estão em dúvida, estão em confusão. E aí eu sempre falo por que eu escolhi o profissional. Primeiro, eu lhe conheci no instituto que nós fazemos parte, de italiano, né? Ibero, da Itália e do Brasil. E também a gente tem alguma coisa em comum, porque eu estou fazendo doutorado na Tor Vergata e você fez o mesmo, né? Sim, nosso orientador, né, professor Giancarlo Peroni, é Exatamente. nosso mestre em comum. Nós temos o mesmo em comum. E também, quando eu lhe conheci lá, que a gente conversou, eu achei você assim, tranquila. Você é acessível, gosta de poesia também. Gosto, gosto sim. Eu prestei atenção para você ver, né? E aí eu fui vendo.
que você tinha uma característica feminina que eu gosto muito, que você tenha essa coisa, essa gosto pelo profissional, mas usa muito a sua sensibilidade. E isso, para mim, é rico demais. E agora eu acho que está na hora das mulheres, ao invés de disputar, unir-se. Unir-se e valorizar umas às outras, e enriquecer. Porque a força feminina é muito poderosa. Sim, se as mulheres se unirem, não tem para ninguém, né? Não tem. E esses dias eu li uma frase de uma feminista, que eu não me recordo o nome agora para lhe dizer, mas depois eu posso te mandar. Ela fala assim, eu não gostaria que as mulheres tivessem, eu não quereria que as mulheres tivessem poder sobre os homens. Eu gostaria que as mulheres tivessem poder sobre elas. Fossem donas do seu destino, né? Pudessem realmente fazer então, escolhas. Eu acho que isso é possível com abrir mão de algumas coisas machistas que nós ainda os temos. Então, ao ver você jovem, linda, obrigada, estudiosa, inteligente e com a sensibilidade feminina contribuindo na profissão, eu fiquei muito contente, porque eu acho que nós temos que manter nossas diferenças e trazer nossa diferença para o trabalho. Não ficar igual ao homem, a diferença dele é muito positiva, mas nele, não em nós. Sim, exatamente. Isso você traz, sabe? Então, eu fiquei muito orgulhosa de ver uma mulher assim, sobressaindo e tão talentosa. Eu gosto muito de uma frase do professor Boaventura, que ele diz que nós temos direito à diferença. Aliás, nós temos direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza, mas nós temos direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Exatamente. Então, partindo, né, de condições mínimas de igualdade, as diferenças elas são sempre bem-vindas, porque elas são expressão da individualidade, né, de cada pessoa. Exatamente. E tem um poema do Fernando Pessoa que ele fala assim: graça do corpo nu que invisível se vê, sê tu todo o tempo inteiro, nada teu exclui ou exagera, sê tu todo. Então, essa inteireza, né? Essa inteireza dá essa força, essa beleza. E eu fico muito contente de ver você assim, inteira. E eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Eu acompanho as lives que você vem fazendo e essa é uma iniciativa extremamente importante, relevante, de trazer diversos profissionais, mulheres, homens, de várias áreas do direito, né? Advogadas, advogados, né? Membros do Ministério Público, magistrados, magistradas, né? Acadêmicos, professores, para trazer tanto a sua vida pessoal, a sua trajetória pessoal, as escolhas profissionais e também falar de um tema que a pessoa tem afinidade, que ela gosta, que ela estuda, que ela pesquisa. E essas lives são realmente fundamentais, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? De isolamento social, quarentena, para aqueles que podem, né? Nem todos podem, mas para aqueles que podem. Mas a gente manter essa aproximação e esse contato pelas vias virtuais, né? E sempre com essa troca de experiências, com essa aprendizagem, né? Mútua. Então, eu te parabenizo muito por essa iniciativa e agradeço por me convidar para participar dela e espero que ela continue, porque ela vem trazendo enormes benefícios para todas e para todos nós. O professor Feliciano falou a mesma coisa que você. Ele foi muito bonitinho, falou assim: Patrícia, não pare com esse tipo de live. Então, eu não vou parar, porque agora tem bastante, porque tinha muitas pessoas, mas eu vou continuar. Sempre haverá pessoas que vão nos trazer algo muito importante da vida dela. Então, esse projeto vai ser mantido. Porque professor, não pare. Isso que você faz é diferenciado. Aí, na verdade, não sou eu mais, né? Que você conhece o inconsciente coletivo da criatividade, né? A gente não é dono de nada, a gente acessa uma informação e depois distribui. Sim, e a vantagem dessas vias virtuais é que você pode trazer convidados, né, das diferentes partes do Brasil e do mundo também, né?
o nosso Exatamente. querido orientador, professor Giancarlo Peroni, professor Alberto Levi, né? Até Em professores. janeiro, eu vou trazer a Esperança, que é professora da Espanha, da Sevilha, na Espanha. Ah, muito legal. Muito Aí eu vou fazer mais contatos, daqui a pouco eu vou trazer mais pessoas, mas você vai ampliando o leque nas possibilidades, né? E, amor, agora eu quero que você conte a sua história de escolhas. O que lhe fez chegar nas suas escolhas que até agora? Porque como você é muito jovem, você ainda tem muito para avançar. Então, sim, né? Hoje em dia a gente está vivendo, graças aos avanços, né? Da medicina, da ciência, a gente está vivendo mais, né? Mas sou jovem, pero não muito. Já passei aí por várias etapas da vida, mas é claro, né, que a nossa vida está sempre aberta a novas experiências, né, a novas escolhas. Todas elas estão ali, nunca é tarde, né, para viver. Não. E para muito mais do que a idade física, é a idade da própria alma, né, da mente. Então, essa juventude a gente pode manter pela vida toda. Isso. E realmente, assim, a vida ela é feita de escolhas, né? Escolhas que, no momento, muitas vezes nós não compreendemos tão bem porque fizemos. Muitas vezes não é tanto por razões assim tão óbvias, é por uma questão de intuição, de sentimento. E mais para frente nós percebemos, né, olhando para trás, que foram escolhas acertadas ou então escolhas possíveis naquele momento. Né? Essa frase é muito boa, escolhas possíveis. Sim, naquele momento, muito possivelmente, né, se nós retornássemos naquele momento, naquelas mesmas condições, nós teríamos feito aquela escolha porque era a viável possível no momento. Para mim, ter escolhido direito primeiro, né, voltando aí na trajetória pessoal, foi uma questão até curiosa, porque meus pais são engenheiros, tanto meu pai quanto minha mãe, os dois são engenheiros, e eu sempre gostei assim, de matemática, não tinha... então é por isso que quando você dá palestra, você é lógica. Sim. Tem uma influência. Eu procuro ser lógica, objetiva, né? E às vezes eu me escuto, eu falo, eu estou entendendo o que eu estou falando, né? Porque eu penso assim, se eu estou entendendo o que eu estou falando, a chance das outras pessoas estarem entendendo é maior, né? Então eu sempre procuro tentar me escutar para ver se o que eu estou falando tem um encadeamento lógico, né? Se está fazendo sentido. E aí eu tinha essas dúvidas, assim, eu não sabia, né? Se eu fazia engenharia, ia para a área de humanas. Mas eu tive influências do direito também. A minha irmã mais velha, ela fez direito. E eu tenho um grande exemplo na família, que é a minha avó. A minha avó, de 92 anos, ela se formou em direito na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu me formei também. Isso eu sei. Sim, já com 54, 55 anos. Olha que legal! Ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Muito, sempre batalhou muito, tentando conciliar naquela época, né? Se hoje já é muito difícil, imagina naquela época a vida familiar, com o trabalho, com os filhos, tarefas domésticas. E ela, quando mais jovem, ela queria até ser médica, não conseguiu, assim, por diversas circunstâncias. Ela se tornou, ela fez o normal, né, o curso, se tornou professora. E quando ela já estava já com 50 anos, ela fez direito, se formou aí com 54, 55 anos e foi trabalhar como defensora pública na execução penal. Então, eu sempre tive também essa inspiração, né? Da minha avó, aí esse exemplo, né, de mulher, de profissional. Então, acho que essas duas influências me fizeram... Ela foi uma inspiração para você, né? Sim, sim. A minha avó e minha irmã também. Minha irmã, né? Aí, como eu tinha também afinidade com a área de humanas, sempre gostei muito de ler, né, literatura, história, sempre gostei muito de história, aí eu optei pelo direito, mas a gente opta sem ter aquele 100% de certeza, né? A gente vai, à medida que vai estudando, né, as matérias, vai fazendo o curso, que nós vamos encontrando as nossas afinidades.
E no curso de Direito foi mais ou menos por aí, né? Até havia algumas matérias que eu gostava, outras nem tanto, mas eu percebi que eu realmente estava na área certa quando eu tive Direito do Trabalho. Ah, Comecei a legal. estudar Direito do Trabalho. Até então, algumas matérias eu gostava, o Direito Penal, inicialmente eu me encantei com a teoria, né, com a doutrina, Todo mas estudante de direito, não é? Se encanta pelo direito penal. porque a doutrina, a teoria, ela é muito interessante, né? É. Ela é algo que realmente assim, nos encanta. Mas eu fui trabalhar com direito penal na prática. Eu fui fazer estágio na Defensoria Pública de Minas Gerais, na área criminal. A defensora é uma pessoa fantástica, a doutora Luciana, mas eu percebi que a prática do direito penal é totalmente diferente da teoria, né? Não só no Brasil, né? Em outros países do mundo. Outro dia eu estava vendo o documentário 13ª Emenda no Netflix e fica muito claro ali, né? Que o direito penal, o sistema prisional é utilizado como forma de controle das grandes massas populacionais mais desfavorecidas, e aí entra a questão também racial, muito forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E aí eu me desencantei com o direito penal. Eu falei, eu não quero ser um instrumento de manutenção desse status quo, de domínio e controle sobre essas massas Aí o populacionais. seu lado revolucionário já falou mais alto. É o lado social, né? Ficou em choque ali, né? Eu não conseguia entender, ninguém me explicava por que que o furto tinha uma pena maior do que uma apropriação indébita de contribuição previdenciária. Não tinha lógica ali. A única lógica era realmente essa, né? De Olha o manter... conflito social do privado com o público, ainda com a questão racial e social, né? Muito sério isso que você falou. Muito sério isso que você falou. E Realmente. aí eu já tinha, né, essa questão social já forte, a questão dos direitos sociais, dos direitos humanos. E quando eu comecei a estudar direito do trabalho, aí eu me encontrei. Eu tive uma sorte imensa, né, na vida. Muitas vezes as escolhas elas têm esse aspecto, né, da sorte, assim. E a minha sorte foi ter o professor Márcio Luciano. Ai, gente, você sabe que eu queria entrevistá-lo, porque eu acho ele admirável. Eu não sei como é que eu vou conseguir chegar nele, viu? Olha, ele está fazendo algumas lives, viu? Eu já assisti algumas lives dele, muito boas, né? Porque Márcio Túlio, ele é um grande pensador, um grande filósofo. Depois a gente fala desse assunto, mas eu quero saber, continua a sua história. Mas aí você teve um grande professor. Sim, um mestre. E aí eu realmente falei, é o direito do trabalho, eu encontrei. E também quem foi meu mestre, mas aí não diretamente como professor nessa época, mas pelas suas obras, foi o professor Maurício Godinho Delgado, porque eu estudava para as aulas do professor Márcio Túlio pelas obras do professor Maurício. E também me encantei pela doutrina dele. Aí eu realmente falei, não, eu sei o que eu quero fazer. No fundo, aquele sentimento de querer fazer o direito era a busca desse ramo jurídico que tem esse aspecto mais social. Social. Claro, é dentro do sistema capitalista, né? Não é revolucionário, não vai assim, desbancar o sistema posto, mas busca condições ou seja, menos de mudanças, né? De coisas mais justas, mais próximas do seu pensar, né? Sim, essa afinidade. E aí que entrou a Itália também, porque eu já tinha começado a estudar italiano, e aí também foi uma coincidência. Quando, antes de me enveredar pelo direito do trabalho, eu tinha feito um estágio com um professor da universidade na área de direito tributário, e foi ele que me indicou e me estimulou a estudar o italiano. Porque ele me dizia, não, eu quero que depois você faça mestrado, e uma língua, né, como o italiano vai poder te ajudar bastante nas suas pesquisas. E aí eu comecei a estudar italiano, me encantei com a língua, com a cultura, com o país. E o professor Márcio Túlio, ele tinha feito já o doutorado sanduíche, o pós-doutorado na Itália. Sim. E ele que me apresentou o professor Giancarlo Peroni. Porque os dois são amicíssimos. Sim.
Sim. E o Márcio Túlio, inclusive, ele já fez vários pós-doutorados na Itália, um deles foi com o professor Peroni. Então, são grandes amigos. Quando o professor Peroni esteve em Belo Horizonte, isso eu ainda nem tinha me formado. O Márcio Túlio nos apresentou, e aí que veio essa ideia, né, de me formar e ir para a Itália. Olha que legal! Fazer o curso. E foi o que eu fiz, assim, tanto que a minha colação de grau, ela foi antecipada. Eu me formei em 2004. Não sou tão jovenzinha assim, eu me formei em 2004. E aí... Mas eu sou mais velha que você. Eu formei em 86, há 32 anos. Mas nós somos jovens e sempre seremos, né? De espírito, né? De alma. E aí eu fui para a Itália, já fui, colei grau antecipada, fui para a Itália e comecei a fazer o Master na Tor Vergata. E com o Master, o professor Peroni, ele já me convenceu a fazer o doutorado também. É lógico. Não, você tem que fazer o doutorado, porque o primeiro ano do Master já pode ser considerado como créditos para o doutorado. E aí também, no processo de revalidação, você já revalida o seu título no Brasil como título de doutora. E eu resolvi fazer. Só que nesse meio tempo, né, eu também decidi, porque eu já estava há mais de um ano na Itália, eu queria passar um período no Brasil para depois voltar para a Itália, eu decidi fazer um mestrado. E aí eu fiz um mestrado na PUC de Minas Gerais. E aí eu tive professores que, pelo tema aqui da nossa live, que inspiram profundamente. O professor Márcio Túlio, o professor também, o professor Maurício Godinho, José Roberto Freire Pimenta. Ele é maravilhoso, maravilhoso, adoro, que sabe muito processo, muito. Sim, ele é especialista, né, em processo e também em direitos fundamentais, né, direito constitucional. Ele gosta muito de constitucional e direito internacional também, né? Sim. E aí, eu vou até acender a luz aqui, porque está dando uma variação. A gente falou agora de acabar a energia, né? Acabou de dar uma intercorrência aqui na luz, eu vou acender de novo. Mas então, aí eu tive esses 4 professores fantásticos, o quarteto fantástico, né? Até me lembrei do quarteto trabalhista e do nosso amigo Platão. Do Platão, nosso amigo. E aí eu tive esses 4 professores maravilhosos no mestrado. Na Itália também eu tive professor Giancarlo Peroni, outros professoras que me inspirou muito e me ajudou muito nas minhas pesquisas, nos meus estudos. E nesse meio tempo, né, eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer, porque eu gostava muito dessa área acadêmica, né, da questão da pesquisa, a questão de dar aula, desse contato, né, com os estudantes, de escrever artigos, né, e então, assim, eu sabia que era uma área que eu queria trabalhar com ela, que era essa área acadêmica, do ensino, da pesquisa, mas eu sentia, no fundo, que eu queria conciliar ela com outra profissão, outra carreira profissional, que felizmente, né, nós temos essa possibilidade, né, de fazer essa conciliação. E o que eu percebi na época da faculdade é que, na verdade, os dois tipos de professores, eles se complementam. Tanto aquele professor de dedicação exclusiva, que está ali inteiramente dedicado, né, aos alunos, à pesquisa, às projetos. No caso da Olivia, né? No caso da Carol, do Doce, né? Sim, são fundamentais, são fundamentais. Mas tem também aqueles professores, como o próprio Márcio Túlio, né, que foi meu primeiro mestre, que foi desembargador durante anos, e ele trazia essa experiência prática muito interessante para a sala de aula. É o jeito que eu dou aula. É o jeito que eu dou aula. Exatamente. Então, eu percebia os professores assim que tinham experiência como advogados, como membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, eles tinham essa possibilidade de trazer tanto a parte
teórica, da doutrina, do conhecimento acadêmico, mas também essa experiência profissional, esses exemplos práticos, né? A vida como ela é aí no batidão, né? Do Fórum Trabalhista, no caso aí da nossa área. Então, assim, eu fui sentindo que eu queria me enveredar por esse caminho, né? E até o meu pai foi um grande incentivador nesse aspecto, que meu pai, ele é engenheiro e ele tem uma experiência larguíssima na área de engenharia e depois de mais velho ele resolveu fazer um mestrado e ele sempre me dizia isso, ele falava assim, olha, os professores da engenharia que têm essa experiência prática, para mim, foram fundamentais. Sim. Né? Então, assim, realmente são duas figuras aí de professores que são fundamentais para os alunos, né? De graduação, mestrado, doutorado. Aí eu fui sentindo que poderia ser esse o meu caminho. E aí, na escolha das carreiras jurídicas, eu me encantei pelo Ministério Público do Trabalho. A questão do direito social, né? Sim. E é curioso, porque, assim, durante a faculdade, eu não tive contato com o Ministério Público do Trabalho, né? Assim, não é uma instituição, as coisas vêm mudando, né? Mas, assim, na época, não era uma instituição da qual os professores falavam, né? Até porque eu não tive professores que eram procuradores do trabalho. Então, eu fui conhecer o MPT por coincidência em um trabalho que eu fiz no último semestre da faculdade, para uma disciplina de Direito Processual do Trabalho 2, que era optativa, e eu peguei o tema do processo coletivo, das ações civis públicas. Aí eu fui estudar o que eram as ações civis públicas, os direitos coletivos, né, lato sensu, né, os instrumentos de resolução extrajudicial, termo de ajuste de conduta, ação civil pública. Aí aquilo me chamou muita atenção, porque eu pensei assim, eu falei assim, nossa, além da questão da dimensão, né, de você contar que com uma ação civil pública você conseguir proteger, tutelar os direitos e interesses de uma gama enorme de pessoas, né, sejam trabalhadores individualizados, sejam uma massa de trabalhadores, trabalhadoras até assim, que não se sabe bem quem mas são extremamente necessitados, né, como essas questões, por exemplo, de cumprimento de cota, né, de pessoas com deficiência, de aprendizes. Isso. Então, aquilo me encantou e eu sempre tive um perfil, assim, mais de querer correr atrás das coisas, de ser mais proativa. E aí eu percebi... tem todo sentido. E aí eu percebi que, trabalhando no Ministério Público, eu teria mais essa possibilidade, né? Da questão de chegar à denúncia, ou mesmo nas atuações promocionais, e realmente buscar fazer o que é necessário, o que a sociedade precisa. Porque todas as profissões são relevantíssimas. Todas. E são essenciais, né? Elas se complementam. Mas o que eu vejo da característica do Ministério Público são essas duas questões. Primeiro, dele poder correr atrás, ir atrás do que é necessário, né? O juiz, por exemplo, já fica mais com essa limitação, né? Porque a causa porque, tem no caso, ele é parte, né? Ele é parte. Se o processo não chega nele, não tem o que ele fazer, assim, né? É a característica do Poder Judiciário, né? A questão de julgar as demandas que lhe são apresentadas. E o Ministério Público não, ele pode instaurar procedimentos de ofício, fazer essas ações promocionais e com a ação coletiva beneficiar um universo, né, aí enorme de trabalhadores. Então eu decidi fazer o concurso do MPT porque me identificava mais com essa carreira, com essa profissão. Mas a área acadêmica ela foi caminhando junto, assim, porque é uma área que eu sempre gostei bastante. E o que eu percebo é que os professores, e aí principalmente os professores da graduação, eles têm um papel fundamental. Fundamental. Talvez se eu não tivesse tido o Márcio Túlio, eu não sei se eu teria ido para a área trabalhista. Talvez verdade. Sim, talvez não. Igual a mim, eu tive na faculdade o Jupiano Chaves Cortez, não sei se você já ouviu falar, ele é escritor também. Então eu tive ele no Direito do Trabalho em Goiânia. E te inspirou, né? Provavelmente foi aí um dos primeiros profissionais. Ele era o melhor professor que eu tinha. Um dos melhores. Eu tive bons professores na PUC também. Na época, ela ainda não tinha se tornado PUC. E ele dava aula
ele dava... Porque como o primeiro livro dele era cálculo, então ele ensinava a fazer cálculo tudinho. Então eu nunca tinha problema de fazer cálculo. E olha que eu sou péssima em matemática. Péssima. Então, assim, é fundamental. E um professor que eu tive de filosofia. Por isso eu gosto tanto de filosofia. Sim, mas eu acho que talvez tenha o seu background também, né? Porque como você é uma pessoa que gosta muito de ler, eu vejo pelas suas postagens, né? A questão da literatura, da prosa, da poesia, da Clarice Lispector, que é fantástica. Acho que acredito que por isso também você tinha essa maior afinidade com a filosofia, né? Porque a literatura te faz pensar, né? É verdade. É muito diferente quando você tem você razão, eu assiste. não tinha pensado sobre isso. Porque eu tenho duas autoras prediletas e uma delas, a base que eu tenho certeza, é a Adélia Prato, que é uma poetisa mineira, a base dela é filosofia. E eu não tinha feito esse link. Olha que interessante. E eu leio a Clarice Lispector desde os 13 anos. Você acredita? Eu a leio desde os 13. É minha autora predileta. Ela me transformou. E é interessante, né? Porque, assim, muitas vezes, hoje em dia, com a internet, então, com o streaming, a gente assiste muito filme, muita série, muita coisa, mas a literatura é completamente diferente, porque o filme, a série já traz a imagem pronta, né? O cenário pronto. Você não tem que imaginar, raciocinar, pensar. Isso. A literatura é completamente diferente, né? Você tem ali aquela descrição, né? Seja do ambiente, das pessoas, seja do mundo interior, e você que tem que raciocinar. Então, por isso que eu acho que tem essa ligação aí de você gostar muito de literatura e ter essa afeição pela filosofia, né? Filosofia. Porque essa coisa da imaginação é muito intrínseca em mim, né? Eu gosto muito de criar, né? Então, tem todo sentido mesmo. Que bonitinho. E aí você agora caminhou com tudo. Então, quando você fez a escolha do Ministério Público, me conta como é que foi o concurso. Então, o concurso, assim, foi curioso, porque quando eu me inscrevi, eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu quase não me inscrevi. Eu quase não me inscrevi. Porque, assim, como eu estava fazendo mestrado, doutorado, eu estava afastada desses estudos, né, focados, preparatórios para concurso público, que é realmente, assim, um estudo mais específico, né? Sim, é sistemático. Sim, mais direcionado. E aí eu falei assim, como eu tô assim meio fora disso, né? Que eu tô lá com esses estudos aí do mestrado, do doutorado, eu não vou ter muita chance, né? Mas eu falei assim, mas vai servir de experiência. Pelo menos assim, eu vejo o que eles estão cobrando, o que eles estão exigindo e me preparo para um próximo concurso. Mas foi por pouco que eu não me inscrevi, assim, eu fiquei realmente em dúvida. Mas aí, como eu já tinha essa coisa assim de ser mais objetiva, né, mais focada, que eu acho que isso aí veio dos meus pais, né, Sim, da parte de engenharia. Aí eu falei assim, então assim, eu sabia que a fase que eu ia ter mais dificuldade era a primeira, que são aquelas questões objetivas. Primeiro porque assim, se cobra ali muito legislação, isso vem mudando, isso aí vem mudando. Inclusive eu fui da banca do concurso anterior, do 20º concurso, e a nossa preocupação era muito essa, assim, de não cobrar assim, picuinha de legislação, assim, trazer mais questões Mais profundidade, né? Sim, doutrina, jurisprudência, questões assim que fizessem a pessoa raciocinar mais. Sim. Mas isso é uma tendência que vem, assim, isso vem se alterando ao longo do tempo, né? Há uns anos atrás não era assim, né? A cobrança realmente era mais assim, lei, súmula, OJ. E aí eu foquei nisso. Eu falei assim, eu tenho que... Aí eu ficava lá lendo os códigos, lendo as súmulas, as OJs, aquele livro lá aquela CLT, né, lá comentada, com toda aquela jurisprudência. Eu foquei nisso. E uma coisa que me ajudou também, na época já estava começando assim, esses cursos telepresenciais, né, preparatórios para concurso. E aí aquelas matérias que já tinha um tempo que eu não estudava, tipo previdenciário, penal e tal, esses cursos me ajudaram bastante também a relembrar, a rememorar. E aí, quando eu consegui passar na primeira etapa, aí eu falei assim, peraí, agora eu tenho chance, né? Porque eu já começo a entrar. Agora eu já começo a entrar mais na minha área aqui, no que eu venho estudando aí nos últimos anos. Mas aí, agora, para mim, ficou uma lição. Uma graduação bem feita e uma continuidade dos estudos é fundamental.
Não, Agora falou tudo. ficou, Não, ficou claro para mim nas suas escolhas e nos resultados das suas escolhas. não, Isso, exatamente. Foi perfeita a sua colocação, porque o que me ajudou, como na época da faculdade eu sempre fui muito disciplinada, então mesmo aquelas matérias que eu não gostava tanto, eu acabava estudando, né? Me dedicava ali, fazia o dever de casa. Então, quando eu fui estudar para o concurso, eu já tinha toda essa base da graduação. Isso aí realmente facilitou muito, assim, eu já tinha essa base aí das diferentes disciplinas, mesmo as que eu não gostava tanto. sim, Isso direito realmente administrativo, direito... Ai, gente, que dificuldade que eu tinha com isso. tem umas áreas do direito que realmente, para nós, né, da área mais social, trabalhista, são muito áridas, né? A Então, gente não tem muita afeição por elas, não, né? Mas aí, de qualquer forma, isso me ajudou, essa base da graduação. E uma questão também que é puxando assim, o gancho da literatura, o Márcio Túlio sempre dizia assim, quando ele pegava algum trabalho de conclusão de final de curso, alguma dissertação que ele achava que não estava bem escrita, ele falava assim para a pessoa: leia a coleção completa do Machado de Assis. e é verdade. O meu professor de filosofia falou assim para mim: Patrícia, você quer melhorar seu português? Você copia uma página do livro do Machado de Assis, você lê em voz alta e copia, mas só presta atenção no português. Quer um português mais perfeito que Machado de Assis? E ele é objetivo, né? Ele não usa palavras assim desnecessárias, né? Ele é o oposto do escritor prolixo, né? Ele é extremamente a linguagem assim muito depurada e Você viu objetiva. na entrevista que eu fiz com o Otávio Pinto, professor da USP, ele disse que quando ele foi ser entrevistado para fazer o mestrado dele pelo Magano, o Magano queria saber quais os livros que ele tinha lido de literatura. E o Magano tinha uma lista para saber. Olha a entrevista para o mestrado. Aí o professor Otávio falou assim: mas Patrícia, que sorte que todos que ele falou eu tinha lido. E aí ele declamou Macunaíma para o Otávio Bueno Magano. E ele declamou na minha live Macunaíma. Você precisa ver que lindo. Gente, olha. Aí o Magano aceitou ele. Por quê? Essa base de literatura é fundamental. Sim, porque a pessoa que não leu muito, e aí é literatura mesmo. É claro que as obras jurídicas, os artigos jurídicos são importantes, mas o que faz a base da nossa língua, né? Seja a língua, a estrutura, né, mental da língua e principalmente a escrita, é a literatura. Então, realmente, assim, eu concordo com o professor Magano, né? O teste para saber se a pessoa realmente seria um bom pesquisador, ia conseguir estruturar as ideias e, principalmente, ia conseguir transpor isso para o papel, né? Para uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é a literatura. Ela realmente é a base de tudo, né? Por isso que, assim, eu concordo com o professor Márcio Túlio. Ler é fundamental. E isso me ajudou também, assim, já nessas fases. Porque a literatura te ajudou a interpretar a pergunta, né? Sim, porque as perguntas de concursos tem que. Às vezes ela fala o óbvio e a gente quer ir além, e ela está ali, né? Sim. E é estruturar as ideias, é interpretar, entender o que se quer ali, o que está sendo perguntado, demandado, a estruturar as ideias e a colocar no papel, né? A colocar ali por escrito. Porque muitas vezes o que eu percebo assim, na área jurídica, tem pessoas que têm ideias brilhantes. Assim, você olha e fala assim, nossa, eu não cheguei a pensar nisso, assim, a ideia é brilhante. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de colocar isso no papel, de trazer isso assim para o texto escrito. Às vezes a pessoa escreve e você olha e fala, nossa, o texto está confuso, né? Parece assim uma tempestade cerebral, tem um monte de ideia interessante, mas elas são meio desconectadas. Ai, mas adorei essa palavra, tempestade cerebral é muito boa. Mas é a impressão que eu tenho, né? Você já não teve essa impressão? Às vezes você pega um texto jurídico e você fala, realmente as ideias são muito boas, são coisas que eu nem cheguei a pensar sobre isso antes. Mas ali está muito confuso, parece que a pessoa foi jogando as ideias ali de uma forma totalmente assim, que não tem aquela sequência lógica, né? Aquela continuidade do raciocínio. Não né? tem o fio condutor, né? Como diz o Túlio Machoni. O Túlio fala, Patrícia, o fio condutor. Fio condutor. Sim. Exatamente. E aí eu vejo que para essa pessoa o que
acredito, né, e quase certamente faltou, foi a base da literatura. Você sabe que o Machado de Assis é a Clarice homem. Porque eu li toda a obra do Machado de Assis também, né? Ele é um homem que eu gostava muito, do jeito que ele era. Porque ele tinha... Só que ele tinha um sarcasmo, né? Que a Clarice... Sutil, né? É. Sutil. A Clarice não tinha, mas ele era psicológico tanto quanto a Clarice. Sim, né? Entra na mente da gente, né? Mas ele tinha... É verdade. Entra na mente, né? Talvez aí tenha um histórico de vida, né? A pessoa às vezes teve essa vida mais sofrida, né? Que passou, assim, questão das desigualdades sociais, né? Ambos passaram, ambos. Do racismo, né? Isso aí. Ele passou muito mais e ela era pobre. Depois ela se casou muito bem, mas ela era pobre. Então, e ela foi discriminada pelo amor da liberdade, né? Porque ela é uma mulher naquela época, né? E uma mulher muito à frente do seu tempo. E tem a questão também da origem, né? Judia, né? Toda a questão da perseguição, de ter que a família migrada. Ela tem a história impregnada do sofrimento, né? Sim. E ainda tinha um filho com problema esquizofrênico. Então, eu lembro que uma vez eu falei assim, professor, eu gosto da Clarice, mas é muito sofrido, né? Às vezes eu preciso de uma literatura mais sutil, porque a Adélia ela tem a profundidade da Clarice mais leve, né? Aí o professor, não fale isso, ela sofreu muito, o professor conheceu ela, a professora Mauri. Então, não fale isso, ela sofreu muito. Aí eu falei, ai, tá bom. É o sofrimento, né? É o sofrimento. Amor, mas a sua história é muito bonitinha e dá muito exemplo, né, de como chegar, de como fazer escolhas e ainda da dificuldade das escolhas. Nossa, que bom que eu pude ter essa oportunidade de saber a sua história. Porque é importante isso para quem está assistindo, para quem vai assistir, para fazer escolhas, né? Será que a gente consegue agora começar o tema ou ainda tem mais alguma coisa para você acrescer da sua história? Não, fica para uma outra live, né? A gente pode continuar numa outra. Muita história, né, amiga? É muita história. Não, mas se você quiser falar mais da sua história, a gente entra e sai. Eu priorizo a história. Não, tranquilo, assim, depois então que eu entrei no Ministério Público, aí eu dei continuidade a esses projetos, né, de tentar conciliar, né, a vida acadêmica com a vida profissional. E pelo Ministério Público eu tive experiências que provavelmente eu não teria se eu não tivesse ingressado. Minha primeira lotação foi em Manaus, foi na PNC da 11ª Região. Então, nossa, eu não sabia. Foi uma experiência, assim, na época você fica com aquela assim, ai, mas eu vou para tão longe da família, né? Para um lugar que eu não conheço ninguém, né? Distante de tudo, né? Mas foi uma experiência, hoje olhando para trás, né? Foi uma experiência fantástica. Eu acho que eu não seria hoje o que eu sou, até profissionalmente, se eu não tivesse passado por essa experiência. Porque quanto tempo você ficou em Manaus? Quanto tempo? Quase um ano e 3 meses. Não. Ali você teve trabalhos e trabalhos profundos, hein? E dentro do nosso país você tem muitas realidades completamente diferentes, né? Sobre a questão social, questão econômica, da cultura das pessoas, né? Do comportamento das pessoas. Uma coisa que me deixava assim muito brava é que as mesmas empresas que aqui no Sudeste cumpriam a legislação trabalhista, né? No Sudeste e no Sul, chegava lá em Manaus, achava que era passar a boiada, né? Aí citando o nosso ministro ali do meio ambiente, nesse sentido de não querer cumprir a legislação, porque estava no norte do país, onde a presença do Estado, infelizmente, é menor, onde a fiscalização é menor e tem essa cultura empresarial de não querer cumprir as leis. Então, isso realmente foi uma coisa que, uma das questões por ter passado em Manaus, que me marcou bastante, assim, compreender como o nosso país é diferente, né? São realidades completamente distintas dentro de um só país, né? É um país continente, não por acaso. E depois de Manaus, você foi para onde? Aí eu vim já para o estado de São Paulo. Eu fui primeiro para Guarulhos,
depois para Campinas e aí depois para São Paulo, capital. E não Ah, voltei mais para Minas, não voltei para minha terra natal. igual a mim, né? Eu sou goianiense, estou aqui já há 22 anos. Eu não penso, acho que não volto. Acho que não volto. A vida vai fazendo, né? As escolhas vão sendo É aquela feitas. música, né, do Chico Buarque, né, que a vida vai girando, girando, você vai andando e quando você não tem, porque a gente é o vento que leva, nos leva, né? E agora você é do Ministério Público do Trabalho, você também já tem alguma faculdade que você dá aula? Sim, eu dou aula, eu dei alguns anos aula na UDF, o Centro Universitário do Distrito Federal, no Sim. mestrado, coordenado pelo professor Maurício Godinho. E atualmente eu me desliguei do UDF no final de 2018. E atualmente eu dou aula na pós-graduação da Mackenzie, na especialização. E dou aula também, que é algo assim, que eu gosto bastante, na Colômbia, no mestrado. Ah, eu Colômbia. vi no seu currículo, lindo isso. Aí eu sempre, uma vez por ano, eu tiro férias, eu aproveito uns dias de férias, vou para Colômbia e aí eu dou as aulas, né? Como eu estou como professora convidada, aí tem uma carga horária que eu consigo adaptar aí para o período, para esses dias de férias que eu passo por lá. Então é também uma experiência muito interessante, assim, eu conhecer outro país, outra realidade, né? Os profissionais do direito por lá. Também é sempre algo que me enriquece bastante, essa troca aí de experiências, né? Culturais e jurídicas. Nossa, interessantíssimo mesmo. Que bom. Quando eu vi, falei, nossa, que. Porque lá é uma realidade muito diferente, então é bom que você vê outra cultura, vê as questões sociais lá são seríssimas, né? Sim. É É, marcado, assim, muito sofrido, né, pelas muito, questões do narcotráfico, com todas as muito, repercussões políticas, né? Então, realmente, muito. assim, é uma realidade muito sofrida. Os colombianos são grandes batalhadores, né? As pessoas, grande maioria deles, né, às vezes se identifica com essa questão do narcotráfico, mas a grande maioria da população são pessoas honestas, E trabalham sim, muito, se dedicam muito. Então, realmente é uma marca que ficou no país, tem consequências até hoje que prejudica tem. bastante o Está país. impregnado, né? Sim. Não, e eu soube que eles valorizam muito o ensino, porque quando eu assisti aquela série do Netflix da América do Sul, do Simão Bolívar, Ah, o ele Libertador. muito bom aquela série. Eu entendi toda a questão histórica da América do Sul. E aí a Colômbia, ela é um dos que mais cuidaram da parte do ensino que ele sugeriu gratuito. Sim, e sabe, olha que coincidência, eu conheci a Universidade Colombiana na Itália, porque exatamente Ah, isso que você colocou, eles valorizam tanto o ensino que essa universidade onde eu dou aula, que é a Universidade Externado de Colômbia, eles enviam os professores para fazer mestrado, doutorado em diversos países do mundo, principalmente Europa, né? Que é aí o berço do nosso sistema jurídico, e eu conheci os professores, em especial o professor Jorge Maric, na Itália, porque ele foi meu colega olha, ele também olha. era orientando do professor Giancarlo Peroni. Foi lá que eu fiz esse primeiro contato e eu percebi realmente que eles têm uma grande preocupação na formação dos professores, porque com esse foco realmente na educação, a educação como E primordial, né? você sabe que o Uruguai também é muito bom, muitos bons juristas, muito boa doutrina, né? Eu tenho no meu mestrado eu usei bastante doutrina do Uruguai. Então assim, eu acho que é muito legal que a gente tenha que fazer fortalecer mais a América do Sul, né? E eu acho que a gente tem que ter esse pensamento. A gente tem que começar a fazer outro gancho que a gente precisa fazer, né? Eu acho que é um outro gancho que a gente precisa fazer. Amor, podemos começar o tema. Se você quiser Sim, concluir, a sim. gente entra e sai, porque a minha prioridade era a sua história mesmo. É essa a prioridade. Eu tenho um novo projeto que eu já lhe convidei, que nós vamos fazer, chama Entendendo o Processo do Trabalho, que aí sim, aí vai ser somente para ajudar as pessoas, porque é live, eu não vou fazer nada de cobrar, então é para
porque eu acho que nós temos num momento muito profícuo, o direito do trabalho está revigorando e a gente precisa distribuir muito conhecimento. Sim, então, eu acho com que certeza. é uma forma mais simples a live, né? É 1 hora, então fica mais... Então, e a subordinação, para mim, é uma questão muito curiosa, porque ela vem sofrendo muitas mudanças e ela está muito permeada de muitas questões controvertidas. Então, eu amei a escolha do seu tema. Comece Sim. aí, do jeito que você achar melhor. Eu estava pensando exatamente, porque subordinação é um tema que eu estudei bastante, inclusive na época do doutorado na Itália, né? Os estudos, como eu fiz o mestrado e o doutorado ao mesmo tempo, eu tinha que tratar de temas distintos. Aí o que eu fiz, né? Na época que eu estava na Itália, eu pesquisei muito o tema da subordinação, e aí eu acabei defendendo a dissertação de mestrado sobre esse tema. Publiquei o livro sobre subordinação e no Que é ótimo. doutorado... Diz que esse livro seu é muito bom. Obrigada. E aí no Qual doutorado... é o nome dele e qual é a editora? Podemos fazer propaganda aqui. Aqui eu sou livre. Qual que é o... a subordinação no contrato de trabalho, uma releitura necessária. Eu publiquei pela LTR. Ótimo. Pronto. Tem que fazer propaganda, bons livros. Subordinação é um tema essencial. Sim. Essencial. Porque ela, na verdade, é a chave de acesso, né, a toda a proteção do direito do trabalho, né? Por isso que a releitura dela é tão importante. E uma das questões que eu estava pensando ali por esses dias, né, quando eu estava lendo alguns textos, alguns artigos, né, sobre os sistemas de organização da produção e, consequentemente, né, de organização do trabalho, eu estava pensando exatamente o seguinte, né? O movimento do capital sempre foi o de tentar fugir. E o direito do trabalho sempre correndo atrás e, por consequência, a própria subordinação. Então, assim, quando a gente teve as revoluções industriais, né, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, e foi estruturado aquele modo de produção da grande fábrica, da grande indústria que o Charlie Chaplin mostra de maneira magnífica no filme Tempos Modernos, né? Aquela fábrica, aquele modelo fordista, taylorista. O que aconteceu ali? Você tinha uma produção, né, extremamente fragmentada naquela linha de montagem. Os trabalhadores... Organizada, né? Metódica e organizada. Sim, é o Taylor, né? Aquela administração científica do trabalho, né? O Taylor, assim, com o cronômetro na mão, né? Medindo o tempo de cada trabalhador ali. E isso, assim, foi uma... Os trabalhadores sofreram muito com aquilo, sobre todos os aspectos. Essa disciplina dos corpos, que o Foucault fala muito bem, né? A questão da alienação, porque eles perderam a noção do todo, né? A microfísica do poder, né? Sim. E só que, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eles tinham consciência da exploração, eles sabiam que era o industrial, né, o dono da fábrica, que estava ali explorando esses trabalhadores, e como eles estavam ali reunidos, vivenciando aquela dor, aquele sofrimento diário, isso propiciou uma maior solidariedade entre eles, a própria criação dos sindicatos, e daí veio o direito do trabalho. Sim, né? ele surge aí, ele surge no conflito de classe. Não Exatamente. O direito do trabalho surge no conflito de classe. Exatamente, da organização coletiva, das greves, da pressão, né? Seja para criar normas coletivas com direitos, seja para pressionar o Estado, né? A estender esses direitos por meio das leis. E aí é o que o Márcio Túlio fala, que eu acho fantástico. Ele diz assim, o direito do trabalho é o paradoxo desse modo de produção capitalista. Porque para produzir em massa, em grande escala e de forma estandarizada, foi necessário reunir os trabalhadores nas fábricas, né? Naquele modelo fordista taylorista. Mas isso fez com que eles criassem os sindicatos, viessem as lutas coletivas e o próprio direito do trabalho. Essa fala dele é impressionante, porque também eu tive esse insight quando eu estava em 99 na Itália, e a globalização estava começando, 97, 98, e aí eu tive um insight. Porque quando teve o aumento do dólar aqui, que dobrou,
né, triplicou, aliás, no Fernando Henrique, e eu vi o pessoal da Itália preocupado com o Brasil, e eu não via preocupação antes da Itália com o Brasil. Aí eu falei, tá vendo? A globalização tem as coisas ruins, mas tem as coisas boas. Acaba que um precisa do outro. E no final vai ter uma troca tecnológica, e foi aí que cresceu muitos países. E tá vendo? Tem o bom e tem o ruim. Sim, sim. Como tudo, né? Como tudo na e vida, é isso, a globalização é a fábrica, né? Sim. É a fábrica, né? No outro nível, você não acha? Eu tive esse insight. É verdade. E aí acabou que, assim, com o direito do trabalho, o capital, ele teve que dividir, é claro que somente uma porção, mas ele teve que dividir o quê? Riqueza e poder. A riqueza, por conta dos direitos trabalhistas, né, das obrigações da Seguridade Social, e o poder, porque os trabalhadores organizados coletivamente, né, com sindicatos, com as greves, aí eles exercem poder. Aí, de fato, tem o exercício de poder, porque quem produz a riqueza no sistema capitalista são os trabalhadores. Então, no momento, por exemplo, que eles param e fazem uma greve, é uma ameaça ao poder e à riqueza do patrão, porque o patrão sozinho não produz riqueza, ele necessita dos trabalhadores. Então, aí o que aconteceu? O movimento do capital, a partir de então, foi sempre tentando reduzir essa força dos sindicatos, dos trabalhadores e a força do próprio direito do trabalho, porque ele não quer compartilhar riqueza e poder de forma alguma. Exatamente. Eu acho que o maior problema é o poder. Sim. Eu vou te contar uma fala. Como a gente vai voltar, não tem problema a gente fazer bem feito, né? Na época do governo anterior, que aumentou o valor do trabalho, porque a mão de obra ficou valorizada e começou a ter um nível de concorrência. Assim, na construção civil, como a construção civil cresceu muito, antes do governo Temer, né? Para não ficar falando de política, né? A gente vai falar de um governo, um certo governo. E aí, eu trabalhando numa empresa, não posso nem falar qual tipo, porque bom saberão, um dos donos da empresa falou assim, eu desejo que volte a crise. Aí eu olhei para ele e falei, por quê? Eles vão precisar de mim. Porque agora eu estou precisando deles. Aí na hora, me deu um desconforto. Eu pensei, gente, o problema é poder. Sim. Claro. É dividir, é compartilhar, né? É compartilhar riqueza e poder, né? O capital sempre se movimentou e sempre se organizou para tentar evitar ao máximo compartilhar, né, com a grande massa, com os trabalhadores, a questão tanto da riqueza econômica como do poder mesmo, do poder político. E aí isso vai explicando tudo o que aconteceu no decorrer do século XX e no presente século XXI, com o modo de organização da produção e do trabalho. Terceirização, né? Sim. Todos os modelos que surgiram para diluir a divisão de poder, né? Exatamente, porque e isso sempre é agravado nos momentos de crise econômica, como a crise da década de 1970, os choques do petróleo e a crise de 2008. Por quê? Porque nos momentos de crise, a riqueza diminui. Então, a ânsia do capital, né, do grande capital, e não dividir essa riqueza que está menor e o próprio poder, aí ela realmente se potencializa. Por isso que os grandes, digamos assim, as grandes mudanças nesses modos de organização da produção e do trabalho, elas ocorreram principalmente nesses momentos de crise, né? A década de 1970. Agora vamos fazer o seguinte, porque já está faltando um minuto, vamos avisar o pessoal que a gente vai entrar e sair. Gente, olha, nós vamos concluir a nossa fala, porque está sendo maravilhosa. E daqui a pouco... rapidinho, é só encerrar e voltar. Beijos, daqui a pouco. Combinado. Beijo, querida. Até mais. Até mais. Alô? Como estão vocês?
Amor, você tem uma outra live com outra pessoa? Não, não, tenho não. Não, tá tranquilo. É porque eu fiquei na dúvida se você conseguiria retornar com a live, fazendo uma Ah, nova live, ou se eu precisaria publicar a live no meu Instagram. Eu não, fiquei. não, não, não. Aqui é tudo simples. Ah, legal. Eu avisei a pessoa. Deixa eu só escrever o nome. Subordinação, subordinação. Isso. Agora deixa eu. Ai, agora a pessoa entrou aqui, eu perdi o meu tema. Eu não consegui fixar, amiga. Ah, não tem problema. Eu Não, acho porque é que bom o pessoal saber. Agora eu faço. ah, Por que não está aparecendo? a fixação do tema. Aqui, achei. Eu escrevi aqui, aqui. Eu tenho que fazer assim, ó. Pronto, agora sim. Olá, Rodrigo. Não, eu estou apaixonada com o tema, porque eu já gostava muito desse tema e o Ronaldo, que foi meu orientador, ele acha que nós temos que repensar a subordinação. O Ronaldo Lima dos Santos? É. Ah, ele é fantástico. Ele Meu foi meu colega orientador aqui. no mestrado. Ronaldo é fantástico. Em todos os sentidos. Ele é uma graça, né? É. Eu o convidei para fazer essa live e falou assim, Patrícia, eu não sei se eu estou preparado para contar minha história. É porque ele tem os estudos da psicanálise, né? Então o Ronaldo ele vai muito mais fundo, né? É. E aí eu falei assim, tudo bem, mas eu vou continuar te seduzindo. A gente tem que tentar, né? Tentar. Não custa nada, né? Não custa nada. É. E aí, continua, nessa questão do taylorismo, da diluição, né, dessa força, né, do capital e do trabalho, quer dizer, essa disputa de força, né? E aí, Exatamente. Então, assim, o movimento do capital, né, desde então, aí, ao longo do século XX, e isso se agravou quando nós tivemos essa crise do sistema capitalista na década de 1970, foi realmente porque ali no momento de crise, né, no momento de bonança, você tem mais riqueza disponível. Então, esse compartilhamento da riqueza e do poder com a classe trabalhadora, né, por meio das normas trabalhistas, né, da questão da seguridade social, ela é menos incômoda do que no momento em que você tem uma crise e que a riqueza reduz muito. Aí o movimento do capital foi, né? A gente tem que continuar a produzir. Produzir, conseguir lucro, só que para esse lucro se manter no patamar anterior e mesmo aumentar, a gente vai precisar reduzir o lado de lá, que são os direitos trabalhistas, a força sindical, questão das greves, de tudo, né? A pressão da classe trabalhadora por seus direitos. aí a diluição da forma taylorista e fordista, porque esse sistema era um sistema de muita opressão e favorecia a união. Aí começa a globalização, a terceirização. Exatamente, porque aí o que você faz, né? Com esse processo de reestruturação produtiva, que é a lógica aí do toyotismo, do onismo, né? A grande empresa, que é a dona da marca, né? O grande exemplo é a indústria automobilística, a dona da marca, ela mantém o poder ali concentrado, o poder econômico, só que a produção, ela passa a ser fragmentada. Passa a ser fragmentada. E isso, assim, começa a quebrar. E aí começa a quebrar toda a lógica na qual os trabalhadores tinham se organizado até então. Porque, assim, se por um lado, né, esse processo de terceirização interna, que é você trazer para dentro da empresa, né, os trabalhadores terceirizados, isso já tem um impacto grande na classe trabalhadora, porque são trabalhadores que não se enxergam como tendo os mesmos interesses. Muitas vezes eles têm interesses opostos, né? O terceirizado, ele, na verdade, quer ser um empregado direto, porque aí ele vai ter mais direitos, vai ser mais valorizado pela empresa e vai ter um sindicato mais forte. E o empregado direto, o temor dele é virar um terceirizado ou ser substituído por um terceirizado. E isso prejudica... E aí a disputa de poder, desunião, né? Exatamente. E aí tem esse efeito, né, de primeiro reduzir, aí você consegue reduzir os custos, porque os terceirizados têm menos direitos, condições de trabalho muito mais precárias,
sindicatos muito mais fracos, com menor poder de barganha, de negociação. Aí você consegue esses dois objetivos, reduz custo e quebra a resistência coletiva da classe trabalhadora. Isso. E a terceirização, que a gente chama de externa, tem esse mesmo efeito, porque quando você manda a produção, né, para outros países, por exemplo, ou mesmo para outras empresas dentro do mesmo país, os trabalhadores não estão mais reunidos, né, na mesma fábrica ali lado a lado, eles estão dispersos aí geograficamente. E essas empresas... E o terceiro setor, aquele do call center, isso foi muito importante. Sim, o setor bancário também, né? Teve um baque gigantesco com a questão da terceirização. E aí essas empresas, né, essas subcontratadas, normalmente, exatamente para conseguir fornecer para a empresa, né, para a dona da marca, né, para a dona realmente do produto, condições mais baratas, e isso se dá através do desrespeito à legislação de uma forma geral. Então, assim, é muito comum, pesquisas estatísticas mostram, você encontrar trabalhadores, 90% dos resgates de trabalhadores em condição análoga de escravo são trabalhadores terceirizados, são dados do trabalho. Acidentes de trabalho, doenças ocupacionais ocorrem muito mais com os trabalhadores. A professora Mauri falava assim, você quer resolver o problema dessa terceirização? Estabelece só um artigo, o mesmo salário. Acabou o problema. Ele falou... Já resolve bastante. A única questão é que, assim, você não tem... você continua prejudicando a união da classe trabalhadora, né? Porque, querendo ou não, são trabalhadores que não vão se enxergar como um conjunto, como iguais, né? Como engajados na mesma luta. Então, continua tendo essa quebra aí da subjetividade. Mas essa quebra aí, a gente vai ter que... Hoje, como nós que somos né, a gente vai ter que realmente falar muito sobre isso, porque a reestruturação sindical, ela é de suma importância. Sim, com certeza. E a gente fundamental. Nós vamos ter que repensar tudo. E o sindicalista deverá... Eu acho que o caos, né? O caos traz uma solução. E nós vamos ter que achar uma saída, né? Sim, com certeza. Nos momentos de crise, né, que se começam a pensar nas conquistas, seja por parte aí do capital, né? No momento de crise foram quando eles reinventaram os modos de produção visando exatamente reduzir o poder, a ação coletiva, os direitos trabalhistas. E esse sistema taylorista, ele teve uma outra questão também com impacto grande. Ou seja, né, é quando ele estabelece aquele sistema de metas, né, metas coletivas, controle de qualidade, os trabalhadores, eles incorporam a própria figura do patrão. Do empreendedor. Eles começam a se pressionar e pressionar os colegas para produzir mais, para alcançar as metas e para ganhar mais. Então, aumentou o número de suicídios, aumentou o número de depressão, aumentou todos os problemas de competição, as empresas começaram a virar um lugar de conflito. Sim, exatamente. Eu acho que não está bom nem para eles. Você acha que está bom para eles? Eles continuam lucrando e muito, né? E aí que a gente vai passar para a etapa seguinte aí da exploração, porque na década aí dos anos 2000, principalmente em 2008, a gente teve aquela grande crise, né? Que começou ali nos Estados Unidos, Europa, se espalhou pelo mundo. E mais uma vez o capital estava de frente a essa conjuntura, né? Em que os recursos disponíveis foram reduzidos. E começa a se aprofundar o desenvolvimento aí de uma nova organização do trabalho. Porque se aquele modelo toyotista, com a terceirização, com as metas, né, com o aumento do individualismo, a quebra da solidariedade, de alguma forma os trabalhadores são empregados, né, ainda que na condição de terceirizados eles são empregados, então os direitos trabalhistas, as questões de seguridade social ainda estão ali presentes. O capital, então, resolveu adotar um modelo, como diz o Vitor Filgueiras, que é um professor da Federal da Bahia, ele diz assim, o capital foi matar o mal pela raiz. Ou seja, né, não são empregados. E aí começaram a se desenvolver esses diversos mecanismos aí para falar que o trabalhador não é empregado.
seja com essas figuras contratuais aí atípicas e precárias que a gente teve com a reforma trabalhista aí, como trabalhador autônomo contínuo exclusivo, né? O aprofundamento da pejotização como forma de fraude à relação de emprego. Mas o maior objetivo agora é acabar com a justiça do trabalho. Sim, com todo o sistema com o direito do trabalho e os órgãos incumbidos de fazer cumprir a legislação trabalhista. E o ápice disso é o uberismo, né? O meu colega Rodrigo Carelli, ele diz assim, é a sequência dos modelos de produção aí, o primeiro Fordismo, com o Taylorismo, Toyotismo, agora é o uberismo. E aí no uberismo se nega a condição de empregado. E aí, quando você diz que o trabalhador não é empregado, aí o capital resolve, entre aspas, o problema dos direitos. Porque se não é um empregado, ele não tem direito ao salário mínimo. Mas aí está na hora de nós trabalharmos para ter para o direito de trabalho abarcar esses profissionais, né? E que com essa decisão do STF que recente, você viu, né? E na verdade, assim, tem alguns projetos de lei aí em curso no Congresso Nacional querendo transformar esses trabalhadores como uma espécie de parasubordinado na Itália. Eu tenho imensa restrição à parasubordinação, porque nessa pesquisa que eu fiz na Itália, para mim ficou muito claro o quê? Eu pesquisei a jurisprudência italiana desde o final do século XIX ao longo do século XX e início do século XXI. E o que eu percebi claramente? Nesse período aí do Fordismo, do Taylorismo, né, do auge do estado de bem-estar social, a jurisprudência italiana acolhia um conceito amplíssimo de subordinação. Né, trazendo aquelas ideias de trabalho por conta alheia, né, a renidade lá da doutrina espanhola, a ideia de potencialidade do poder empregatício, de subordinação objetiva, né, que basta que o trabalho da pessoa seja necessário para a empresa funcionar, isso aí já configuraria a subordinação, o vínculo de emprego, a dependência econômica como critério de identificação. O critério maior dele era a questão da dependência econômica, né? Então, realmente, a jurisprudência italiana abraçou por completo a ampliação do conceito de subordinação. Mas nessa época aí da crise, da década de 1970, porque aí veio, né, toda aquela avalanche neoliberal, né, aquela defesa extrema do Estado mínimo, e se embarcou. Aí veio a parasubordinação é introduzida de forma sistemática no direito italiano nessa época. E o que aconteceu? A única forma de você diferenciar parasubordinação de subordinação é quando você adota um conceito restrito de subordinação. Aquela subordinação lá clássica, lá do filme Tempos Modernos do Chaplin, é a única forma. Se você adota um conceito mais amplo de subordinação, você não consegue diferenciar. Então, isso aí ficou muito claro, porque os mesmos trabalhadores que antes eram considerados empregados, com base no conceito amplo de subordinação, passaram a ser considerados parasubordinados. E aí, com muito menos direitos, muito menos garantias. E é claro que o empregador vai preferir contratar um parasubordinado do que um subordinado, porque o custo é metade. O custo é metade. Por isso que as minhas restrições com esses projetos de lei que tentam enquadrar esses trabalhadores das plataformas digitais como uma espécie de parasubordinado, porque, na verdade, vai ser uma forma de fuga da proteção trabalhista. Toda empresa que conseguir se organizar como plataforma digital vai se organizar, porque, né, imagina, né, para o empregador você poder contratar toda a sua força de trabalho com muito menos direitos, eles vão preferir essa via. Realmente vai ser... Eu tenho a impressão que nós vamos revisitar um período histórico muito rapidamente. Eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas... é sempre quando vão tirando os direitos e vai aumentando a crise, vai aumentando o problema, vai explodir outra reação social. Isso é natural. Isso é a dialética do poder. Exatamente. A única questão que eu fico pensando é que enquanto aqueles trabalhadores lá da fábrica Fordista que estavam sendo super explorados, eles tinham consciência dessa exploração, eles sabiam que o patrão estava explorando e aí eles se uniram para lutar contra isso. Esses trabalhadores das plataformas digitais, exatamente por conta desse discurso do empreendedorismo, né? Seja o dono do seu próprio negócio, trabalhe quando quer, quantas horas você quer, o que é uma falácia, né? Porque eles trabalham jornadas exaustivas e ganham um salário
miserável, mas de qualquer forma isso acaba entrando na subjetividade do trabalhador, né? É o que se fala, a captura da subjetividade do trabalhador. Então ele não enxerga que a empresa que é a Uber, a Rappi, a iFood, que está ali explorando, está ali extraindo a mais-valia através da exploração. Isso é muito sério mesmo. Mas a impressão que eu tenho, eu fiz uma discussão recentemente sobre isso, é que daqui a pouco a discussão vai ser contra o Estado. Vai ser pior. Porque há que se observar que é o Estado que está saindo de cena. Sim. E quando você vai fazer as contas, o custo do empregado não é o maior custo para o empregador. O maior custo para o empregador é do Estado que traz para ele. Então, o inimigo comum não poderia ser o empregado como está sendo agora. O inimigo nosso é o Estado. Sim. Então, quando você faz essa análise, e aí você não sabe perceber onde vai surgir o fenômeno. Porque uma hora vai arrebentar. Sim. O que me dá esperança foi exatamente aí o contexto da pandemia, né? E que a pandemia, como diz lá o Harari, ela acelera os processos históricos. Então, assim, coisas que normalmente iam demorar anos, né, década para acontecer, com a crise causada, as crises causadas pela pandemia, elas começam a acontecer em semanas, em meses. Então, esses trabalhadores que, mesmo com essa captura da subjetividade, de se acreditarem, né, nano-empresários de si mesmos, como diz a Ludmila Abílio, e de achar que aquela empresa ali é uma benfeitora, porque ela resgatou esse trabalhador do desemprego, eles começaram a perceber no contexto da pandemia que tinha uma coisa errada ali, porque eles começaram a trabalhar muito mais, que aumentou muito a demanda, principalmente entrega de mercadorias, de comida. Sem dúvida. Aumentou demais, só que a remuneração deles diminuiu, porque eles reduziram o valor da tarifa e reduziram questão de premiação, bonificação, incentivo de trabalho. Porque eles não têm fiscalização, né, amiga? Faz o que quer. Não, e o exército de reserva de mão de obra deles aumentou demais, porque com a crise, as pessoas desempregadas, desesperadas, né? E a Rappi, por exemplo, salvo engano, no mês de março, aumentou 300% o número de trabalhadores cadastrados ali para fazer entrega. Quando a empresa se deparou com aquele exército de mão de obra gigantesco, ela falou, é um leilão, né? O leilão é a corrida ladeira abaixo. Ela falou, eu posso colocar o preço que eu quero, que vai ter sempre gente aqui para trabalhar por um prato de comida. E nem isso, né? Porque eles reclamam que eles carregam comida nas costas com fome. E aí, quando eles perceberam que estavam trabalhando muito mais, estavam recebendo menos e estavam sem proteção nenhuma contra o Covid, porque as empresas não fornecendo, né, máscaras, álcool gel, locais de apoio para eles higienizarem roupa, capacete, veículo, para eles fazerem um descanso, tomar uma água, né, comer, né, almoçar, descansar, nem isso, nem o mínimo, nem o básico. Aí eles começaram a se revoltar e com razão, né, já tinha passado da hora. Fortaleceu, sim, os sindicatos e associações que eles já tinham e a questão da greve, né, das greves, do BREC, dos EPs, reivindicando por melhores condições, né? Aí é que o Estado tem um papel essencial e a própria Justiça do Trabalho. E eu digo aqui porque, né, as ações civis públicas que foram ajuizadas, né, seja pelo Ministério Público do Trabalho, seja pelos sindicatos, não estão tendo a tutela jurisdicional necessária por parte dos juízes, né? Muitas vezes, às vezes você tem até em primeira instância e aquela tutela é cassada em sede de tribunal ou em sede de TST. A Justiça do Trabalho tem que cumprir o seu papel, né? Porque, assim, são trabalhadores que estão na linha de frente. Eles estão garantindo que as pessoas consigam ficar em casa e eles não têm o mínimo do mínimo de proteção. E nessas ações não se pediu vínculo de emprego, se pediu essa proteção mínima. E não está se obtendo a tutela jurisdicional necessária. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem um papel a cumprir e nessas decisões ela não está cumprindo o seu papel. E o que eu fico pensando, né? Eu falo, gente, como que a jurisprudência brasileira, né, ela está caminhando na contramão da jurisprudência de outros países nesse ponto? Porque nós estamos tendo decisões em outros países, né? Na França,
A Corte de Cassação francesa já decidiu mais de uma vez que esses trabalhadores são empregados. Eles Na têm Colômbia direitos teve uma decisão recente, né? teve de primeira instância. Na Espanha, o Tribunal Supremo decidiu agora, há pouco tempo. A Itália também, eles foram considerados aqui, aquela figura ali do Jobs Act, né, que é uma figura meio estranha, que é um trabalhador, como se fosse um cara subordinado hétero-organizado, né? Isso para mim é empregado. Mas, de qualquer forma, com todos os direitos trabalhistas, né? Como se empregado fosse. Inglaterra, Califórnia teve a decisão da Suprema Corte, virou lei. Aí é o que eu questiono, né? Como que a justiça brasileira está caminhando na contramão da história, né? Que modelo de sociedade que nós queremos? Não, mas você viu agora a decisão do STF que não entendeu o que é relação de trabalho, tirou o autônomo. Aquilo lá eu falei, gente, eu não estou falando de vínculo, eu estou falando de relação de trabalho. Exatamente. Ou da competência da justiça do trabalho. Isso é uma forma de enfraquecer. Sim, exatamente. Você tem esse movimento duplo, né? Seja por parte do STF ou do próprio STJ ou do Congresso, Poder Executivo, de tentar reduzir o papel, a competência, o protagonismo da Justiça do Trabalho e dos órgãos, né, incumbidos da fiscalização. O Ministério do Trabalho, né, foi extinto, foi incorporado ao Ministério da Economia. No primeiro dia desse atual governo, eu levei um murro na boca do estômago. Porque quando extinguiu o Ministério do Trabalho, e quando eu vi que não tinha... porque só quem entende a questão do poder é que fica claro. Né? E olha, eu sou advogada de empresa também. Eu não sou só advogado de empregado, mas isso fica claro para mim que há uma destruição de valores aqui. Sim, certamente o objetivo é esse, né? O objetivo é enfraquecer cada vez mais, né, o direito do trabalho em si e todas as entidades que têm como sua atribuição, os entes, tanto os entes públicos, que têm a sua atribuição garantir o cumprimento da ordem jurídica trabalhista, como os próprios sindicatos. Os sindicatos que foram aí... o sindicato já é um capítulo à parte, né? Porque a criação do modelo sindical no Brasil já teve esse objetivo de manter o sindicato assim dentro da casinha, né? Sob o controle do Estado, para que ele não extrapolasse, né, o limite que lhe foi posto. E com a reforma de 2017 foram completamente desmantelados, assim, né? Com a retirada brusca. E as decisões judiciais que a gente vem tendo aí por parte do STF, mas da própria Justiça do Trabalho, recentemente eu fiquei chocada. Uma ação civil pública do sindicato, desses trabalhadores de plataformas, pedindo fornecimento de máscara, álcool gel, né, no contexto da pandemia. É o mínimo. A juíza do trabalho, além de julgar improcedente, né, condenou o sindicato em mais de milhão em custas e honorários. Aí eu falei, meu Deus, ela ignora a lei da ação civil pública, né? Porque a lei da ação civil pública é clara. Você só tem condenação em custas e honorários se houver má-fé da entidade. Exatamente. Não, ignora. Completamente. E aí a gente vem, na verdade, assim, além de passar uma mensagem clara para o sindicato, não defenda os interesses dos trabalhadores, né? Não ajuize as ações coletivas, na verdade está sepultando o sindicato, porque é um sindicato recente, né? Que está começando a se organizar, vai ter que pagar milhões, né? Mais de 1 milhão de honorários e custos. Eu acho que nós temos muito trabalho pela frente, né? Sim, com certeza. E é o papel a única forma é pela doutrina, publicação de artigo e palestras e mexendo, porque não tem outro jeito, né? Sim, a nossa parte sim, né? Atuando, né? Nessa parte aí acadêmica, né? Com as palestras, com os artigos, com a doutrina e profissionalmente também, fazendo o nosso papel. Mas eu acho que sem a organização dos trabalhadores, da sociedade civil e a luta coletiva, vai ser difícil mudar o cenário atual. Mas eu acho que está na hora de nós aproximarmos dos entes sindicais. Eu não sei se eles pensam o que eles pensam, mas está na hora de ter uma reação, né? De uma forma mais organizada, uma forma assim, mais plausível. Então, é importante que a gente
também tenha essa visão, porque a estrutura sindical é uma estrutura de cooperação ao Estado. E eu gosto muito desse autor italiano, o Giorgio Del Vecchio. Ele fala que as esferas das instituições elas estão ao lado, né, do Estado. Essa ramificação é importante. Quando isso enfraquecer, vai enfraquecer, inclusive, para o empregador. Não, com certeza, porque assim, na verdade, o próprio empregador, ele precisa do sindicato para fazer a negociação coletiva, né? Para Então, negociar eu direitos. acho que está na hora de realmente nós aproximarmos mais do direito coletivo, sabe? Eu acho que temos que repensar mais e colocar os sindicatos junto nas palestras e pensar, porque eu acho que a gente precisa se aproximar desses entes. Não, eu Sabe? concordo plenamente, porque assim, até do ponto de vista histórico, nós só temos hoje direito do trabalho, justiça do trabalho, MPT, fiscalização, né? Ainda que lá no Ministério da Economia, advocacia trabalhista, por causa dos sindicatos, porque foi exatamente, né, os trabalhadores organizados coletivamente que criaram tudo isso. Igual nós fazemos parte do Instituto, nós devemos pensar sobre isso. Né? Sim. Eu estou no núcleo de pesquisa, eu vou sugerir algumas questões para o Guilherme. Acho que nós precisamos chegar próximo deles. Você não acha? Sim, porque é o que eu falo, né? Às vezes eu tenho colegas do Ministério Público que têm mais resistência aos sindicatos. E é claro, né? Em todos os meios, em todas as instituições... Tem gente boa e ruim, né? Há pessoas boas e há pessoas más. Tem desvios, tem problemas, tem a questão, né, até de corrupção, sim, mas assim, a gente não pode presumir que são todos, e não são, de fato, não são. Não, e o que a gente tem que enxergar é que eles têm um papel fundamental, ou seja, né, sem esse respaldo dessa organização coletiva, dessa luta coletiva, nós vamos caminhar para a derruição do próprio direito do trabalho, que isso já vem acontecendo no Brasil, principalmente a partir da reforma de 2017, mas a derruição das próprias instituições, né? E muitas vezes você não precisa acabar com a instituição. Você não abre concurso, você dá menos recursos, você vai diminuindo, vai tirando a competência, né? Exatamente. O Norberto Bobbio, ele falava assim, que é bom que um poder fiscalize o outro. Isso é o exercício democrático. Sim. E não tem, a gente não tem democracia sem instituições intermediárias. Por quê? Porque são essas associações, sindicatos, ONGs, partidos políticos, porque são elas que levam a voz da grande massa populacional que é destituída de riqueza e de poder. Então, para a gente ter democracia, essas instituições intermediárias, elas têm que existir, elas têm que ter força e têm que ter uma atuação efetiva. Porque senão eu acho que essa live nossa me deu bastante ideia. Para mim também. Fomentou em você também? Mexeu? Sim, mexeu com certeza. Essas discussões... eu amo isso, eu amo. Eu amo a reflexão, né? E eu acho que precisamos fazer alguma coisa mais concreta. Não, certamente. Você falou que é uma reflexão, eu me lembrei de uma reportagem que eu li essa semana, falando que o presidente da Netflix disse que o teletrabalho não está funcionando para eles, porque ele disse assim que era exatamente nessas reuniões dos funcionários assim presencialmente, trocando ideia no cafezinho, né, ali socializando, que vinha a reflexão, as ideias, a criatividade, e que no ambiente online isso já fica, né? Então eu concordo plenamente. É o diálogo, seja o diálogo com texto, né, com o artigo, com o livro, seja o diálogo realmente como a gente está tendo aqui, né, que faz surgir as reflexões, as ideias. Muitas vezes, não sei se... Pode terminar, depois eu falo. O que é que você está ainda concluindo? Não sei se às vezes acontece com você, que é quando um aluno pergunta, uma aluna pergunta alguma coisa que você pensa naquela questão pela primeira vez. Isso também acontece comigo. Você sabe o que é?
Eu, por exemplo, você sabe que eu estou fazendo um artigo, fui discutir com você. Na hora que eu estava discutindo, emergiram várias reflexões. Eu não crio sozinha, eu escrevo sozinha. Eu só consigo sedimentar minha ideia ao discutir com outro. Sim. E é interessante isso. A minha irmã, essa minha irmã mais velha, né, que fez direito, ela gosta muito de literatura e ela tem alguns livros de literatura, até um que ela lançou recentemente, literatura, esse é mais focado em literatura infanto-juvenil. E ela fala que ela escreveu o livro, mas que ele é o resultado de um grupo de amigas que ela tem. Acho que me parece que são 15 amigas, é um número grande. E ela ia escrevendo e mandava para o grupo, e as amigas opinavam e davam ideias, né? E traziam reflexões, comentários, e aí ela foi construindo o livro dela a partir dessa discussão, né? Desse diálogo coletivo. Então, realmente, os nossos textos, muitas vezes, são produtos disso mesmo, né? E essa live hoje está sendo riquíssima, né? Essa questão da união do feminino tem essa força. Sim, tem que ter, né? É o papel que a gente... Essa força da generosidade, de ver a outra muito bem sucedida, a felicidade de ver uma pessoa lúcida, e isso nós precisamos incorporar. E acho que agora a gente saiu com bastante ideia. Será que a gente pode encerrar, Linda, para você não ficar tão cansada? Sim, vamos, a gente já está com uma hora, né? Tá ótimo, excelente. A gente conseguiu falar de tudo, né? A gente falou de tudo, da história de tudo. Da vida e do nosso tempo aqui, que era o tema da live, assim, o tema acadêmico, né? Jurídico. Olha, Marisa, minha amiga, que também fez parte, ela fez uma live conosco sobre o problema mental na pandemia, é uma grande terapeuta, está aí agradecendo a nossa fala. Eu queria agradecer a presença de todos e, assim, olha, eu tenho uma coisa na minha vida, no meu instinto, eu enxergo quem vai ser uma grande pessoa, e você será. Já é. Obrigada. Você vai muito longe. Você vai muito longe. Eu tenho esse instinto. Oi, José Lúcio, tudo bem? Eu tenho um instinto muito bom de perceber. E eu acho que nós precisamos fazer grandes projetos agora, que nós estamos em alguns institutos, que nós fazemos partes, dessa reaproximação com os entes sindicais. E fomentar, sabe? Eu acho que nós precisamos fazer essa transição, já que nós estamos no Instituto Italiano, trazer um sindicalista italiano, vamos começar a fazer eles pensar, já que a gente, né, não pode fazer tudo, nós temos que realmente não podemos fazer, porque isso é autoritarismo. Eu acho que trazer a reflexão e a inquietação. Acho que isso nós podemos fazer, não é, amiga? Certamente, eu acho que é um flanco aí de pesquisa, de atuação riquíssimo, e eu realmente enxergo como o futuro, né? É a possibilidade que nós temos de defender, né, o direito trabalhista e todas as instituições, entidades encarregadas, né, da sua proteção. Concordo plenamente. Olha, Lúcio, você está assistindo, Basílio, nós agora tivemos uma grandes ideias aqui. Eu quero que vocês façam parte também, viu, José Lúcio? Porque você é muito atuante. A gente está aqui pensando que nós precisamos fazer eventos que a gente envolva os sindicatos para trazer reflexão, porque o direito do trabalho precisa dos entes sindicais. Não é? Sim. Eu acho que a gente tem que... Nós vamos levar isso para onde nós estamos. Opa, ele gostou da ideia, você viu, né? Sim. Vamos organizar alguma coisa, Lúcio, juntos com o Instituto. Vamos pensar nisso. Vamos levar isso para o nosso presidente, querido. O que você acha? O presidente é o Rômulo, nosso amigo Rômulo? Que aliás, tem muita afinidade com o tema, né? Que é um grande estudioso e pesquisador do tema, né? Do direito sindical. E tem o Túlio Massoni, que está lá também. Eu acho que nós vamos fazer alguma coisa... Vamos pensar nisso. Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Olha, com muito prazer, ele já aceitou, viu? Você viu? E, amor, foi um grande prazer para mim ver também. Que a minha percepção estava extremamente correta. Estudiosa, profunda, lógica, linda, charmosa. Isso aí é por sua conta. Não, é linda. Pergunta os homens que estão assistindo aqui. Linda, charmosa
e uma lógica para falar, um conteúdo. Ai, parabéns, querida. Eu que te agradeço por várias questões. Primeiro, por manter esse projeto, que é fundamental, pelo convite, pela oportunidade de participar e pelo enorme prazer das nossas discussões, reflexões, que também me trouxeram várias ideias desses projetos em conjunto. Eu estou fervendo de ideia aqui. E quero dizer que você é uma anfitriã formidável, maravilhosa, que você nos deixa muita vontade e vai puxando, né, as ideias, as discussões, tem aí o fio condutor de que o Túlio falou. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço muito. Foi um enorme prazer compartilhar essa live aí com você e com todas e todos que nos assistiram. O Túlio brigava demais comigo para eu ter fio condutor. Não, mas você tem. Mas é porque como eu sou muito subjetiva e ampla, né? E eu precisei voltar. Beijo. Beijo em vocês que estão nos assistindo e ficaram segurando a nossa onda. Aí eu já vou salvar, Basílio. Pode ficar tranquilo. Querida, linda. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Até amanhã na nossa reunião. Sim. E tchau Beijo. Também para todas e todos. Tchau. Tchau para todos e todas. Eu não vou mais falar todos, não. Vamos falar todos, porque aí pega todo mundo. Tchau a todos. Beijos. Beijo.